Hoje nós vamos falar sobre os contos de Cantuária, apresentando Agnes, Amanda, Isis e Sabrina. Geoffrey Chaucer nasceu no ano de 1343, na cidade de Londres, na Inglaterra. Seus pais, John e Agnes, tinham boas condições financeiras, e então Chaucer teve uma ótima educação. Chaucer, além de ser pajem da corte de Eduardo III, ele foi tradutor do latim, francês e italiano. Durante a Guerra dos 100 Anos, Chaucer se juntou ao exército do rei e acabou sendo prisioneiro dos franceses. Mas um ano depois, aproximadamente, o rei pagou seu resgate. Tempos depois, Chaucer se casou com Filipa e os dois tiveram alguns filhos, mas não sabe ao certo quantos filhos eles tiveram. Ele iniciou os Contos de Cantuária em 1387, que foi escrito até a sua morte, por isso essa obra não foi terminada. Chaucer faleceu em 1400, na mesma cidade em que nasceu. A obra Os Contos de Cantuária foi escrita por Geoffrey Chaucer em 1387. E no livro ele conta a história de 29 peregrinos que estavam indo até a Catedral de Cantuária. No caminho, o albergueiro sugere para que cada um contasse histórias, e quem contasse a melhor história iria ganhar um jantar. Nessas histórias, podemos observar costumes e classes sociais das pessoas, mas isso o autor não deixa claro no livro. Em uma estalagem, se reúnem 29 peregrinos para visitarem o túmulo de Santo Thomas Becket, na cidade de Cantuária. Na estalagem em que se encontram, o albergueiro sugere que contem 2 histórias na ida e 2 na volta. O melhor narrador ganharia um jantar como prêmio. O que acontecia na Catedral de Cantuária? Na história, conta que os peregrinos estavam a caminho da Catedral de Cantuária. Mas por quê? Bom, Cantuária se tornou uma cidade importante para a história da Inglaterra. Ela foi a primeira cidade inglesa que aceitou o cristianismo. Por isso, lá foi fundada a Catedral de Cantuária, que depois de um incêndio foi reconstruída com grandes extensões para acomodar o fluxo de peregrinos, que iam visitar o túmulo do arcebispo Thomas Becket, que havia sido assassinado na catedral. O Conto do Perdão fala sobre um grupo de flamingos que passavam o tempo bebendo e se divertindo em excesso. Nesse momento, Pardoner, que estava contando a história, decide falar os pecados que eles cometiam: a gula, a embriaguez, o jogo e os palavrões. Voltando à história, os jovens sentam-se bebendo, então ouvem um som de funeral. Acontece que um amigo deles foi morto pela morte. Eles, na sua embriaguez, decidem vingá-lo, matando a morte. No caminho, eles encontram um velho triste e, ao ouvir falar o nome da morte, exigem saber onde ele está. O velho os direciona para um bosque e eles não encontram a morte, mas encontram 8 moedas de ouro. Eles então decidem quem levará as moedas para a cidade para comprar pão e vinho. Mas acaba que o mais novo perde e sai correndo para a cidade. Assim que ele sai, os 2 outros armam um plano para matá-lo e receber a maior parte da riqueza. Porém, o mais jovem tem ideia semelhante, envenenar os 2 amigos para ficar com a riqueza. Assim que o mais novo chega, os 2 manifestantes o matam. Para festejar, eles bebem da garrafa de vinho envenenada e morrem. Assim, concluindo que deve tomar cuidado com o pecado da avareza, que leva à traição e à morte. O Conto do Cavaleiro. Na Grécia Antiga, era Teseu que governava a cidade de Atenas. Um dia, 4 mulheres se ajoelharam na sua frente, dizendo que estavam sofrendo com a perda de seus maridos, que foram mortos e desonrados no centro de Tebas. Teseu, enfurecido, conquistou Tebas e deu os ossos de seus maridos para as mulheres. Acabou descobrindo que 2 soldados tebanos, Palamon e Arcite, os inimigos de Atenas, estavam feridos em batalha. Generosamente, decide curá-los, mas os prendeu na prisão. Anos depois, os prisioneiros conhecem Emily, cunhada de Teseu, e se apaixonam. Um duque pediu liberdade de Arcite e Teseu aceitou, mas com a condição de que ele seria banido de Atenas. Tempos depois, Arcite volta para Atenas, mas disfarçado, e encontra Palamon, que tinha fugido da cadeia, e eles começam uma batalha pela mão de Emily. Teseu descobre tudo e realiza um torneio de 50 semanas pela mão de Emily. Cada um pediu ajuda a um deus.
Palamon, a deusa do amor, Vênus, e Arcite, o deus da guerra, Marte. Mesmo Arcite ter sido proclamado vitorioso por Teseu, pai de Vênus o mata, fazendo com que Emily e Palamon tivessem um casamento longo, feliz e amoroso. O conto da esposa de Bate começa assim. No reino do rei Arthur, havia um jovem soldado que caminhava pelo jardim, quando avista uma linda donzela e decide estuprá-la. Logo depois ele é condenado à morte por tal ato. Quando o rei Arthur pede para que sua esposa decida se ele vive ou se ele morre, ela então lhe propõe um desafio. Ele teria um prazo de 1 ano para descobrir o que as mulheres mais desejavam. O jovem passou um longo ano procurando por respostas. Ele perguntava para todas as mulheres da cidade, mas umas respondiam que queriam dinheiro, outras queriam se casar e tinha as que queriam ter liberdade. Ele não sabia qual resposta era, então continuou procurando. Um dia esse jovem estava cavalgando pela floresta quando vê um grupo de jovens. Ele decide então se aproximar para fazer sua pergunta, mas quando ele se aproxima, ele encontra só uma velha, que já lhe pergunta o que ele deseja. Ele conta a situação e ela fala que só daria a resposta se ele prometesse se casar com ela. Ele aceita. Os dois vão junto até a corte da rainha e ele fala que o que as mulheres mais desejam é agradar os seus maridos. A rainha fica satisfeita com a resposta e dá liberdade a ele. O jovem é então obrigado a se casar com a velha. Tempos depois, a velha encontra seu marido triste e pergunta qual o motivo da tristeza. Ele fala que tem vergonha de ser casado com uma velha feia. Ela responde que ela é assim, mas é fiel e humilde. Quando ela lhe pergunta: você prefere uma velha feia, mas fiel e que te honra, ou uma linda donzela infiel e incrédula? Ele fica calado e pede para que ela decida. Então ela se transforma em uma linda donzela e eles vivem felizes dali em diante. Os contos da Cantuária fez com que a língua inglesa ficasse mais conhecida na literatura, porque as línguas mais conhecidas na época eram o latim e o francês. Essa obra influenciou a peça teatral de William Shakespeare e John Fletcher, O Conto do Cavaleiro. Ela também influenciou no livro Contos de Beadle, o Bardo, escrito por J. K. Rowling. Geoffrey Chaucer é considerado o pai do inglês, pois ele escreveu a obra usando o inglês, que não era o seu idioma principal. Na época, ele fazia parte dos poucos atores que realmente se importavam com seus leitores. Depois de sua morte, várias pessoas continuaram a história, criando novos contos ou completando os contos já escritos por Chaucer. A obra foi escrita usando o inglês médio, que na época acabou tornando popular.